Está entrando no ar. Você precisa saber. Muitas dicas para o seu dia a dia. Você precisa saber. Olá, a paz do Senhor, que bom falar com você. Estamos aqui com mais edição do programa Você Precisa Saber. Estamos falando no canal 126, a TV Manaim, Bratel, também no canal 85, nova parabola do Sky aberta e os canais oficiais da Igreja Maranata no YouTube. E já falamos logo, se você entende que tem algum amigo seu, algum parente, algum vizinho, que precisa saber do que nós vamos falar hoje, lembre de curtir, comentar e compartilhar. Hoje o assunto é muito interessante. O nosso assunto hoje, pet. Quais os cuidados que nós precisamos ter? Então está comigo hoje o veterinário Davi Biasucci, formado na UVV desde 2010, também membro da Igreja Maranata lá de Morada do Sol, na área da Ponta da Fruta. Quero dar boas-vindas. Davi, seja bem-vindo, prazer tê-lo aqui no programa. Obrigado, pastor Alice, Pai do Senhor Jesus, Pai do Senhor Jesus a todos. É Amém. Um enorme prazer. Que bom. Vamos começar falando sobre essa parte, essa ciência aí da veterinário, né? Então nós sabemos que as pessoas que estão em casa, elas podem ter o veterinário nas clínicas, no consultório, mas também pode ter em domicílio, não é isso, Davi? Isso mesmo, você tem aí uma infinidade de locais que se destinam ao tratamento, como o hospital, clínicas, consultórios e também tem o atendimento a domicílio. E esse é muito interessante por não causar muito estresse no animal, né? Nós mesmo quando estamos doentes, a última coisa que queremos é ir para o hospital, né? Ir para o médico. E o animal também, ele estressa no transporte, na espera, muitas vezes a sala de recepção tem outros animais que vão estressar e o ambiente não é a casa dele, as pessoas, ele pode estranhar. Então, o atendimento a domicílio, a gente já não estressa o animal, é muito mais tranquilo para ele. É interessante, né? Porque, de fato, todo esse ambiente de hospital, a gente se coloca no lugar, né? Sim. Traz estresse, né? E chega na clínica, às vezes pode dar até uma brigazinha lá na clínica, Sim. né? E a gente vê isso daí muito em questão, por exemplo, da vacinação. Ao relato de que o animal ele tem um estresse para ir, tem um estresse para esperar, aí depois tem toda a manipulação que estressa mesmo, que é o ato da vacinação. Depois o animal tem que regressar e aí a gente ouve relatos que o animal apresentou vários efeitos colaterais. E a domicílio isso é muito mais simples, que não tem nenhum desse tipo de estresse, a não ser só o ato da vacinação. Depois ele já está em casa, brincando, recebendo um petisco, o carinho dos donos, então o impacto é menor. Perfeito. Quais são os procedimentos, né, e tratamentos mais comuns para o pet, para o animal? Então, os mais comuns é o manejo sanitário, né? Mas a gente atende muito questão de doenças como as viroses, problemas de pele, muitos problemas de pele, ainda mais relacionados ao manejo que é dado, né? Que o dono ele oferece para o animal, porque o animal ele foi muito domiciliado, né? Ele participa, não é mais aquele cachorro, aquele animal, aquele pet que fica fora da casa, mas ele participa de refeições, ele dorme no mesmo ambiente que o dono, ele viaja com o dono. Então, ele está inerente a tudo aquilo que nós estamos. E aí ele acaba compartilhando dessas doenças, desses problemas, alergias, uma infinidade, mas os mais comuns mesmos são problemas de pele, viroses e alguns decorrências que acontecem de acidentes, né? Que a gente também pode sofrer e eles também sofrem. Se cortarem, brigarem, se machucar, são os mais comuns. Você falou em manejo sanitário. O que vem a ser o manejo sanitário? Ele é muito importante porque a gente protege o animal,
mas nos protegemos, porque existem zoonoses, são doenças que são transmitidas do animal para o ser humano. E o animal ele precisa de controle parasitário interno, que são os vermífugos, né? Controle contra os vermes, são zoonoses. Também o controle parasitário externo, contra carrapato, pulga, sarna, piolho, daí por diante, também podem parasitar o ser humano e transmite doenças para os pets. E as vacinas, elas protegem ele contra infecções bacterianas e virais. Perfeito. Você falou de vacina e nós conversamos antes do programa em off, né? Sim. Você estava falando desses critérios adotados tanto na Europa, nos Estados Unidos, em relação ao Brasil. Sim. Com relação a essa manutenção preventiva, podemos dizer, né? E o que você poderia dizer para os nossos ouvintes, telespectadores, a respeito disso? Aqui na nossa região, nós temos uma cultura e até uma questão social que ela trata mais do que previne. E quando nós olhamos pesquisas, a literatura ela traz isso, né? Resultados de que na Europa e nos Estados Unidos a porcentagem da prevenção ela é muito alta. Fala-se em torno de 90%, acima disso. E quando nós vemos os resultados do nosso país, nosso estado, nossa região, nós vemos uma porcentagem bem baixa, tá? Menos de 10% da população. E isso acaba que deixando a população aí vulnerável. Porque fica vulnerável não só o animal, né, Sim. o pet, mas também o próprio dono, né? Sim. Porque ele pode contrair uma doença que poderia ser evitada com a vacina, algum outro cuidado que precisava ser feito, né? Isso mesmo. Por exemplo, a vacina antirrábica, ela protege o animal do vírus rábico e nos protege da raiva. A vacina múltipla, ela nos protege contra a leptospirose. E é uma doença que é difícil mesmo de tratá-la, né? E tem outras mais simples, por exemplo, a vacina de Giardia, é uma zoonose também, e ela pega no ser humano. Então, nós estamos protegendo sim o nosso pet, mas indiretamente nós estamos nos protegendo. Até porque hoje, né, a gente vê muito as famílias, né? Eu conheço casos, acho que isso é muito comum, do pet até dormir junto com o dono, né? Sim. A cama, ficar... E isso é um cuidado que tem que ter mais ainda, né? Porque estão sujeitos à transmissão, né? Sim, eu tenho várias experiências, né? Já tenho mais de 14 anos aí de formado, então tem experiência uma muito interessante bem rapidinho, de um paciente que eu atendi ele e ele tinha uma alopecia intermitente, ou seja, caiu o pelo dele. E fiz os exames básicos e não dava nada. Até que um dia eu observei que a filha, até então eu não tinha visto, a filha da proprietária, ela passou na sala e eu observei que ela tinha alopecia na cabeça. E aí eu perguntei, o que aconteceu com a sua filha? Não, ela tem uma alopecia por depressão emocional, então o cabelo dela cai. E aí eu perguntei, por acaso tem relação concomitante essa alopecia das duas? Sim. Então, ou seja, o animal entendia o que a filha dela estava passando, apresentava o mesmo sintoma. E quando ela melhorava, o animal também melhorava. Que coisa, né? Tem uma infinidade de experiências. Assim. Muito interessante mesmo. Quando falamos de alimentos, existe algum alimento que deve ser evitado, proibido? Sim, existem vários. Que mais comumente as pessoas conhecem seria o chocolate, é tóxico para o cachorro. E muitas vezes a pessoa, mas o meu cachorro comeu chocolate e não fez nada. Só que a toxina dela, ela é acumulativa, até ela chegar à dose letal. Então, por isso que não pode. Uva também não pode, né? Abacate, cítricos, condimentos. O que eu sempre recomendo para os meus clientes é que imprima, que a lista ela é extensa, né? Então, é muito fácil,
na internet, alimentos proibidos, imprime e coloca visível. Por quê? Ele esquece. Às vezes vão chegar pessoas que não sabem e gostam do pet e às vezes já vem da rua comendo ou vai ali preparar alguma coisa e oferece. E aí você acaba tendo um prejuízo, o animal e você financeiramente. Então eu recomendo isso, que tenha isso impresso para que todos possam estar cientes e não venham cair nesse erro. Então você sabia disso? Então toma cuidado, né? Porque tem alimentos que podem trazer mal para o seu pet, para o seu animal. Mas vamos continuar, muito interessante, hein? Tem uns assuntos, com que frequência, por exemplo, o banho, com que frequência deve-se dar o banho no animal? Não tem uma receita, uma forma para todos, porque nós estamos falando de indivíduos, não são máquinas. Então, tem indivíduo que, normalmente aqueles que são do interior, ficam aí mais de semanas sem banho e muito bem, obrigado, não tem problema nenhum. Agora, quanto o animal é domiciliado, ele acaba que tendo a necessidade de um banho mais intenso, não mais que uma semana, fora aqueles que estão passando por banhos terapêuticos. Aí pode-se dar 2 banhos por semana, mas aí sob prescrição médica. Mas, em média, de 1 a 2 semanas para animais domiciliados. Interessante. Existe algum produto específico para se banhar? Algum cuidado em relação a algum produto para ser usado? Sim, os banhos, para quem não tem problema de pele, não está com uma dermatite, com uma seborreia, com uma alergia, eles vão procurar produtos hipoalergênicos, produtos que não sejam terapêuticos, seja só de higienização mesmo. Agora, se o pet ele tiver alguma indicação, ele tiver uma alergia, ele vai ter que utilizar um produto próprio para aquilo. Ele tiver uma seborreia, uma dermatite e assim por diante. Eu vi aqui que você comentou que a orelha, o cuidado com a higiene da orelha. Por quê? Porque ela pode dar otite, que é infecção e ou inflamação. Então a gente tem que se atentar, não só para a orelha, mas é uma área muito comum de problema na pele. E a gente tem que observar, não é ficar colocando cotonete dentro da orelha de cachorro, não. Mas existem produtos que são seminolíticos, que se faz a limpeza, ou seja, ele remove o excesso do cerume. 1 a 2 vezes, dependendo da quantidade de cerume do paciente, por semana. Né? 1 a 2 vezes por semana. Nós temos vivido nos últimos tempos aí um problema sério que afeta nós humanos, né? Poluição, fumaça e tudo isso. Qual a implicância nisso na vida do animal também? As mesmas que as nossas. Eles têm pulmão. Então, eles vão ter os mesmos problemas. Alergias, pneumonia, bronquite, a mesma coisa. Interessante que semana passada mesmo eu atendi um caso e que a proprietária, olha, esse problema respiratório, o que está acontecendo? E aí eu olhei para ela, desde que eu cheguei, ela já tinha ali acendido uns 2 cigarros. Então, ele é fumante passivo, né? Então, se o cigarro, a fumaça, essas queimadas, a poeira, eles enfrentam os mesmos problemas. O problema Há um cuidado, eu sempre soube, com relação, existe até uma legislação específica, né? Um assunto que ninguém gosta de tratar, mas o dono de pet, eu tenho certeza que precisa saber, na hora que o animal vem a óbito, como que proceder? Porque antigamente as pessoas iam cavar um buraco e enterravam. Mas pelo que eu sei, existe uma lei que não permite isso, não é verdade? Sim, isso é proibido e até não é o correto, porque na natureza, como que acontece? O indivíduo, o animal, ele morre, as aves, os animais vão eliminar o corpo e ali acaba. Não vai poluir o lençol freático, não vai agredir nada e ainda faz parte da cadeia, né, biológica ali
ecológica, vai servir de alimento para outros animais. Mas quando nós fazemos isso, nós contaminamos o solo. Então, o que tem hoje no mercado é crematório. Existe o crematório no estado e seria a forma mais correta e legal de destinar e também humanizada, né? Porque tem indivíduos que 17, 18, 20 anos dentro da sua casa. Então, tem um apego. Quase faz parte da família mesmo, né? Fazem. Né? Tem gente que leva animal para creche, para escola, para adestramento. Para hotel. Para hotel. Vai viajar, deixa ter um hotel. Um dia eu passei, ele tinha um hotel de pet, né? É muito interessante. E essa parte afetiva é muito forte, né? Muito. Eu já vi pessoas passar de ficar totalmente abatida mesmo, porque o pet que tinha muitos anos, crianças, né, adultos mesmo, né, ficarem até às vezes entrar em quadro depressivo porque perdeu o pet, né? Sim. Porque perdeu o animal. Isso é muito comum, né? Quais são a situação mais desafiadora no caso na área veterinária? Então, eu colocaria porque a gente divide a responsabilidade do atendimento, nós não, né? A literatura, que 25% é do veterinário, em ele acertar o tratamento. Os outros 25% é do tutor, em ele realizar o tratamento. Não às vezes por má vontade, mas por não ter condição, não ter tempo. Os outros 25% é do animal. Então, ele tem que aceitar. Não adianta eu querer dar a medicação e ele é bravo, ele morde, ele foge. Então, e também o próprio corpo responder, né? O sistema imune, o animal ele não tem nenhuma alergia, uma intolerância, alguma coisa. E os outros 25% é da droga, do medicamento. Ele funcionar. Infelizmente, hoje a gente tem pirataria, né? Você tem também a questão de diferença da qualidade dos laboratórios. Tem medicamento que é o certo, mas não funciona. E aí a gente tem que distribuir as responsabilidades. Então a literatura atribui essas porcentagens aí. Nós conversamos antes aqui de começar a respeito de alimentação, né? Nós chegamos a falar alguma coisa, mas você comentou comigo sobre os cuidados, até a forma de conservar, né, a ração, o coxozinho ali da comida, da água. O que você podia falar um pouco para aquele que nos assiste a respeito desses cuidados? Você que vai ou adquirir um animal recente, a primeira orientação, leve ao veterinário. Ele vai te instruir como cuidar do seu novo amiguinho. Com relação à alimentação, não se deve deixar a ração à vontade. Tem que ser feito arraçoamento. Eu sempre explico meus clientes para que eles façam como eles fazem as suas refeições. Ninguém coloca toda a refeição do dia num prato e deixa exposto na mesa. Por quê? Pragas, né, insetos irão parasitar, irão ter acesso e ali transmitir doença. E até o próprio alimento vai deteriorar. Às vezes o cliente ele compra uma ração específica para o paciente e não é barato, e aí ele expõe à luz, à desidratação, a contaminações e o dinheiro vai embora, né? Então tem que ser feito arraçoamento, ou seja, colocar o alimento na quantidade que ele precisa na hora determinada. O pote de água não, ele tem que ficar à vontade. E aí sempre dê preferência para produtos hipoalergênicos, de alumínio, inox ou louça. Os outros, eles podem trazer dermatite alérgica de contato por causa das químicas, a tintura, e aí esses são hipoalergênicos. Perfeito. Estamos chegando ao fim. Doutor Biasutti, o que você teria que falar, alguma coisa que nós não falamos, que você acha importante para aqueles que têm pet em casa, que precisa saber? Então, eu sempre me deparo quando o cliente
às vezes vem, né? Termina, porque a gente é passageiro e eles também são. Então, quando o animal passa, né, eu recomendo, a pessoa fala, nunca mais vou ter animal, porque fica traumatizado, né? Então, eu até falo, daqui a pouco você vai me ligar, eu arrumei outro pet. Porque quem gosta de ter um ditado, né? Pessoa boa é aquela que gosta de animal, criança e idoso. Então, a pessoa vai arrumar outro animal. E eles fazem muito bem, né? Às vezes a gente chega em casa, graças a Deus que lá em casa a minha esposa abre a porta, né? Pra mim. Mas tem muitos lares que você chega em casa, quem vem te receber é o cachorro. Né? Que a gente tem muito disso, que as famílias hoje estão todas ocupadas, uns estudando, outros trabalhando. E aí às vezes você chega em casa, a casa tá vazia, mas o pet tá lá. E ele vem te receber. Lambe os seus pés. E se você direcionar a sua atenção para ele, ele te abraça, te beija, vai te receber com o maior carinho. Você pode não ter lembrado da comida, água, não trouxe nada, nem um petisco para ele, mas ele te recebe com o maior amor do mundo. Interessante o seguinte, que eu vi uma pesquisa esses dias que o relógio biológico deles é muito mais acelerado, ao ponto de que a cada 12 horas nossa corresponde a 2 dias deles. Então, se você sai de manhã e chega 12 horas depois em casa, ele está com saudade acumulada de 2 dias. Que coisa interessante, né? Por isso essa festa toda. Né? Muito bom. Estamos chegando aqui ao final do nosso programa. Você precisa saber. Quero agradecer ao Davi Biasucci. Eu que agradeço. Feliz porque, né, quando o Senhor nos permite não só servi-lo na igreja, mas que a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, em tudo, sirva ao Senhor, mesmo que seja para abençoar os irmãos, é uma alegria imensa, né? Amém. E você? Você sabia tudo que foi tratado aqui? Você conhece alguém que precisa saber o que foi falado? Então você tem a oportunidade. Curta, comente e compartilhe, porque tem muita gente que precisa saber. Chegamos ao final de mais um programa Você Precisa Saber. Te aguardo você e sua família no próximo. A paz do Senhor. Você precisa saber.